Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Iniciando aí mais uma aula de matemática. Hoje eu convido vocês para a gente fazer junto comigo a correção das atividades do livro didático que foram propostas na aula anterior. Questões essas que estão na página 90 do livro didático de vocês, A Conquista da Matemática. As questões são questão 1, 2, 3 e 4. Referente ao conteúdo equações do segundo grau. Se liga aí na nossa aula de hoje, na correção das atividades propostas. Então tá aí pessoal, essas atividades se encontram lá na página 90 do livro didático de vocês, A Conquista da Matemática. E aí nessa atividade nós temos 4 questões. Então a atividade diz o seguinte: responda as questões no caderno. Primeira questão: escreva as equações que são do segundo grau. Bom pessoal, nessa primeira questão, como vocês estão vendo aí ao lado, para escrever as equações que são do segundo grau como uma incógnita, basta você lembrar qual é a forma da equação do segundo grau. Qual é a forma da equação do segundo grau? Vamos relembrar? Lá em cima, ó. Toda equação do segundo grau terá essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então toda equação do segundo grau deverá obrigatoriamente ter esse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais, sendo que o a tem que ser um número diferente de zero, porque se o a, que é o número que está antes do termo x ao quadrado, for zero, anularia o coeficiente que tem x elevado ao quadrado e não seria mais uma equação do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Então toda equação do segundo grau tem esse formato. Temos que lembrar também, toda equação do primeiro grau, o maior grau do expoente da incógnita x é 1, por isso que é chamada de equação do primeiro grau. Equação do segundo grau, o maior grau da incógnita x é 2, por isso que é chamada de equação do segundo grau. E equações que tenham grau maiores, 3, 4, não serão mais equações de segundo grau, serão equação de terceiro grau e assim por diante. Então, identificar as equações que são de segundo grau é muito simples. Basta você observar nas opções abaixo, letra A, letra B, letra C, quais as equações que tem na incógnita x, o maior expoente é 2. Todas as equações que tiver expoente 2 na incógnita x será uma equação do segundo grau. Então vamos lá, analisando aqui a letra A. Na letra A eu tenho 3x ao quadrado menos 5x mais 1. 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Então essa é uma equação do segundo grau, porque na incógnita x o maior grau é 2. Na letra B, eu tenho 10x elevado à quarta menos 3x elevado ao quadrado mais 1. Então, o maior grau dessa equação é 2? Não. O maior grau dessa equação é 4. 10x elevado à quarta. Então, não é uma equação de segundo grau. Na letra C, 2x menos 3 igual a 0. Qual é o maior grau da incógnita x nessa equação? É o 1, que não precisa aparecer. 2x menos 3, o maior grau da incógnita x é o 1, que não precisa aparecer. Então, é uma equação aí, na letra C, do primeiro grau. Então, não marca. Na letra D, eu tenho menos x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Eu tenho os três coeficientes, o A, o B e o C, e o maior grau da incógnita x é o 2. Então, a letra D é, sim, uma equação do segundo grau. Na letra E, eu tenho 4x ao quadrado menos x igual a 0. É uma equação do segundo grau? Sim, porque o maior grau da incógnita x é o 2.
mesmo que seja incompleta. Se eu não tenho os três termos, é porque um dos termos, B ou C, é igual a zero. Na letra F, é uma equação de segundo grau? 9x² menos 1 igual a zero? Sim, porque o grau da incógnita x, o expoente do x é 2. F marca aí também como sendo uma equação de segundo grau. Na letra G, 2x elevado à quarta mais 5 igual a zero. O maior grau aí da incógnita x é o 4, 2x elevado à quarta. Então, na letra G não marca como sendo uma equação de segundo grau. E na letra H, eu tenho 0x elevado ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Será que na letra H eu tenho uma equação de segundo grau? Não. Por quê? Porque o zero multiplicado por x ao quadrado anula. Multiplicando aqui, cancela, vai dar zero. Sobrando apenas uma equação do primeiro grau. 5x, menos 5x mais 6 igual a zero. O maior grau da incógnita x passa a ser 1. Então a letra H não é uma equação de segundo grau. Então veja aí no gabarito. As equações que representam a equação de segundo grau, aí de vermelho na tela, é a letra A, a letra D, a letra E e a letra F. Legal, né, pessoal? Dando continuidade à nossa correção, após verificar aí na primeira questão quais as equações representam a equação de segundo grau, bem simples, né, pessoal? Na segunda questão, pede para a gente identificar como completa ou incompleta cada uma das equações do segundo grau. Analisando aí a equação da letra A, escrevendo novamente lá em cima, tá certo? Vamos escrever novamente lá em cima. Qual é a equação que tem na letra A? x² menos 7x mais 10 igual a zero. Bom, pessoal, para identificar se uma equação é completa ou incompleta, é bem simples também. Basta você observar se eu tenho todos os coeficientes, o A, o B e o C, sendo que se o B ou o C, um dos dois for zero, vai ser incompleta. Se o A, o B e o C são um número diferente de zero, vai ser completa. Como é que a gente observa isso? Vamos analisar os coeficientes aqui. Quem é o coeficiente A dessa equação? Quem é o coeficiente B dessa equação? Quem é o coeficiente C dessa equação? Quem é o coeficiente A dessa equação? Qual o número que está antes do termo x²? Quando não tem nada, não aparece nada, eu sei que é o número 1. Quem é o coeficiente B? É o termo que está antes do x. Quem é que está antes do x? Menos 7. E quem é o termo independente? O número que não está antes de nenhuma variável, sozinho, é o 10. Então, quando eu tenho os três termos, o A, o B e o C, nenhum é zero, aí eu tenho o A, o B e o C, é porque essa é uma equação completa, conforme vocês estão vendo aqui na letra A. Vamos ver aí na letra B. Qual é a equação que tem aí na letra B? Menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Quem são os coeficientes A, B e C dessa equação? O coeficiente A é o termo que está antes de x ao quadrado. Quem é? Quem está antes de x ao quadrado é o menos 2. O coeficiente B é o termo que está antes de x. Quem é? 3. O coeficiente C é o termo independente. É o número que está sozinho aqui, ele não está antes de nenhuma variável. Menos 1. Então, ó, o A, o B e o C são números diferentes de zero. Então, eu tenho os três, 1, 2, 3. Os três termos aparecem. Então, significa que essa é uma equação bem simples de identificar, completa. Ok, pessoal? Muito fácil. Vamos para a letra C. Qual é a equação que eu tenho na letra C? Menos 4x ao quadrado, ok? Mais 6x igual a zero. Se eu for identificar os coeficientes A, B e C dessa equação, veja o que é que eu vou ter. O coeficiente A é o número que está antes de x ao quadrado. Quem é? Diga aí para mim.
Muito bem, menos 4. Coeficiente B é o termo que está antes de x, 6. E o coeficiente C, eu pergunto para vocês, aparece aquele númerozinho sozinho chamado termo independente? Não. Se não aparece, é porque ele é zero e o zero não precisa aparecer. Então, quando um dos termos, B ou C, for zero, eu só vou ter dois termos na equação. E se eu tenho só dois termos e não três, então a equação vai ser incompleta. Incompleta. É a resposta aí da letra C de casa, ok? Vamos para a letra D. O que é que eu tenho aí na letra D? Qual é a equação? Repetindo aqui em cima, x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Identificando os coeficientes. Quem é o coeficiente A dessa equação? Quem é o coeficiente B? Quem é o coeficiente C dessa equação? Coeficiente A é o número que está antes de x ao quadrado. Quem é? 1. Coeficiente B é o número que está antes de x. Quem é? Menos 1. E o coeficiente C é o termo independente, é o número que está sozinho, estão vendo aqui, ó, menos 12. Veja que eu tenho os três termos dessa equação, o coeficiente A, o B e o C. Então essa equação ela é facilmente identificada como uma equação de segundo grau completa, ok? Tá aí a letra D. A letra E, vamos reescrever a equação aqui em cima, ó. Eu tenho 9x elevado ao quadrado menos 4 igual a 0. Se eu for identificar aqui os coeficientes A, B e C, ó, o coeficiente A é o número que está antes de x ao quadrado, é 9. O coeficiente B é o termo que está antes de x. Eu tenho um termo antes de x? Não. Então o B é 0. E o coeficiente C é esse númerozinho que está sozinho aqui, menos 4. Então se eu só tenho o A e o C, essa equação é uma equação do segundo grau incompleta. Desculpa. Incompleta. Tá certo? E finalizando, como vocês estão vendo aqui no gabarito, ó. E finalizando aí, letra F, ok? Eu tenho a seguinte equação: 7x ao quadrado mais 14x igual a 0. Só olhando para a equação você já vê que ela é incompleta, tá faltando um termo, ó. O coeficiente A é o número que está antes de x ao quadrado, é 7. O coeficiente B é o que está antes de x, é o 14. E o termo C, o termo independente, está faltando. Então, se está faltando é porque é 0. Então, a letra F é uma equação do segundo grau incompleta, conforme vocês estão vendo aqui no gabarito. Viu como é fácil identificar uma equação como completa ou incompleta? A terceira questão diz assim, ó: todas as equações seguintes são do segundo grau. Tem o grau na incógnita x, 2. E estão escritas na seguinte forma: ax ao quadrado, ok? Então, como vocês estão vendo aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Identifique os coeficientes de cada equação. Ele quer que você diga quem é o coeficiente A, B e C. É só para dizer isso. Identifique os coeficientes de cada equação. Na letra A, eu tenho 10x ao quadrado mais 3x menos 1. Vamos identificar os coeficientes dessa equação, tá certo? Quem é o coeficiente A dessa equação, quem é o coeficiente B dessa equação e quem é o coeficiente C dessa equação. O coeficiente A é o termo que está antes de x ao quadrado. Quem é que está antes de x ao quadrado? 10. O coeficiente B é o que está antes de x, 3 positivo. E o coeficiente C é o número que está sozinho aqui, 1, menos 1. Então o A, o B e o C é uma equação completa e tem aí o A, o B e o C todos diferentes de 0. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho essa equação: x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0.
quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C dessa equação. Vamos identificar. O A é o que está antes de x ao quadrado. Quando não tem nenhum número aqui antes de x ao quadrado, é porque é um que está aí que não precisa aparecer. O B é o número que está antes de x. Quem é que está antes de x? 2 positivo. E o C é o termo independente. É esse númerozinho que fica sozinho aqui, ele não fica antes de nenhuma variável. Então o A é 1, o B é 2 e o C é menos 8. Vamos para a letra C. Na letra C eu tenho a seguinte equação: y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Vamos identificar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C dessa equação. Quem é o coeficiente A dessa equação? É o número que está antes de y ao quadrado. Quem é? Quando não tem nada é 1. Quem é o coeficiente B? É o número que está antes de y, é o menos 3. E quem é o coeficiente C? É o menos 4. Beleza? Não é fácil, pessoal? Letra D. 7p ao quadrado mais b mais 3 igual a 0. Vamos identificar os coeficientes A, B e C. Vocês vão ver lá na frente, como nós estiver trabalhando a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, como vai ser importante identificar quem são os coeficientes A, B e C. O A é o que está antes de P ao quadrado, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Quem está antes de P ao quadrado? 7. O B é o que está antes de P, mais 10. E o termo independente é esse númerozinho aqui, 3 positivo. Beleza? Vamos para a letra E. Letra E, menos 4x ao quadrado mais 6x igual a 0. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C dessa equação? O coeficiente A é o número que está antes de x ao quadrado, é o menos 4, considera um número negativo. O B é o que está antes de x, é o 6 positivo. E o C é esse númerozinho aqui, ó, ele não aparece, ó. Então é porque se ele não aparece é 0. É um tipo de uma equação incompleta, ó. Só tem 2 termos. Letra F, beleza? Letra F. Vamos identificar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C dessa equação. O coeficiente A dessa equação, quando não tem nada aqui antes de r ao quadrado, é 1. O coeficiente B é o termo que está antes de x. Cadê o termo antes de x? Não tem. Então é 0. E o coeficiente C é esse númerozinho que está sozinho, menos 16. Beleza? Letra H. Menos 6x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Identificando os coeficientes A, B e C dessa equação. Vamos fazer aqui, ó. O coeficiente A é o que está antes de x ao quadrado, é 6 negativo, menos 6. O coeficiente B é o que está antes de x, quando não tem nada é 1. E o coeficiente C é o 1. A, B e C. E finalizando aqui a nossa correção, eu tenho 5m ao quadrado menos 10m igual a 0. Vamos identificar. Quem é o coeficiente A dessa equação? É o 5. Ok? Quem é o coeficiente B dessa equação? O B, como vocês estão vendo aí, é o menos 10. E quem é o coeficiente C dessa equação? O coeficiente C dessa equação, quando não tem o coeficiente C da equação, é 0. Tá certo? 0. Finalizamos aí essa questão. Então tá aí, pessoal, dando continuidade. A quarta questão, ó. Escreva a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 quando? Letra A, eu conheci os 3 coeficientes, o A, B e o C. Na letra A, eu tenho A igual a 1, B igual a 6 e C igual a 9. Como a equação tem essa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, eu vou substituir. Quem é o valor de A? 1. Quando o valor de A é 1, precisa escrever antes de x ao quadrado? Não, fica só x ao quadrado. Mais, quem é o valor de B? 6. Então, antes do x eu vou escrever 6x. E o valor de C,
O termo independente aqui é o 9. Então a equação vai ser essa daqui, da letra A. Ó. X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Letra B. Eu tenho A igual a 4, B igual a menos 6, C igual a 2. Escrevendo a forma da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O valor de A é 4, então antes de x ao quadrado eu coloco 4, 4x ao quadrado, mais o valor de B é menos 6. Então antes de x, ao invés de colocar mais 6, eu boto menos 6x. E o valor de C é 2, é o termo independente, igual a 0. Então a equação aí da letra B ficou essa, 4x ao quadrado menos 6x mais 2. Na letra C eu tenho A igual a 4, B igual a 0 e C igual a menos 25. Então antes do x ao quadrado eu boto 4, 4x ao quadrado. Como B é igual a 0, não terá o valor de x, eu vou reescrever aqui, ó. Tá certo? A forma da equação, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, se o A é 4, eu boto 4x ao quadrado. Se o B é 0, vai anular aqui o termo de x, 0 vezes x. Mas o C é menos 25. No caso aqui, faria jogo de sinais, ó. Então, fica 4x ao quadrado mais e menos 25 igual a 0. Essa é a equação do segundo grau da letra C. Na letra D, escrevendo aqui a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Escrevendo novamente, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O valor de A é menos 21, então é menos 21x ao quadrado. O valor de B é 7, então é mais 7x. E o valor de C é 0, não precisa colocar o 0. Então fica uma equação incompleta, ó. Menos 21x ao quadrado mais 7x igual a 0. Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido os conceitos iniciais sobre a equação do segundo grau. Daremos continuidade aí na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.